Olá, pessoal! Estamos aqui de volta. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Na última aula, a Mari falou um pouquinho com vocês sobre a fonte que guia o método, a importância do método ele ser fundamentado no Evangelho, né? De onde que a Charlotte trouxe toda essa fundamentação. E também qual é o seu chamado como pai. Espero que você tenha refletido sobre essas perguntas que ela deixou na última aula. Se você não viu ainda, volta. Mas para o final da aula ela deixou algumas perguntas para sua reflexão, nós deixamos um PDF anexo ali também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza da criança e o papel do professor. Por que será que isso é importante? São dois pontos fundamentais para a gente entender a metodologia. Vamos descobrir por quê, então. Quando a gente fala da natureza da criança, a Charlotte ela vai falar, o primeiro princípio do livro dela é: crianças nascem pessoas. E quando ela fala isso, né, parece óbvio. É claro, uma criança é uma pessoa, né, não é um ser alienígena. Mas ela quer dizer que uma criança é uma pessoa integral. Ela é uma outra pessoa, né, com suas próprias qualidades, seus próprios defeitos. Ela não é igual ao seu irmão, à sua irmã. Cada criança, ela nasce uma pessoa, ela nasce um ser integral, um ser completo. E a gente precisa entender isso como parte do processo de educação. Porque a Charlotte ela era contra aquela ideia que falava que, talvez você já tenha ouvido, né, que as crianças são como uma página em branco, prontas para serem escritas, ou que elas são como tábuas rasas ou um pote vazio que precisa ser preenchido. A Charlotte falava não, elas já nasceram com qualidades, com aptidões que o próprio Criador depositou nelas. Então, nós como pais temos esse papel de identificar quais são essas qualidades. Então, a Charlotte falava que elas não nascem boas nem más, mas com possibilidades para o bem e para o mal. O que isso quer dizer? Não quer dizer, antes que você entenda isso, às vezes a maioria das pessoas que leem essa frase entende, a Charlotte não cria na doutrina do pecado original. Ao contrário, ela cria, sim. A Charlotte ela era de uma fé anglicana, e eles criam, sim, na doutrina do pecado original, assim como Romanos 3:23 nos fala, né? Todos pecaram, foram destituídos na glória de Deus. Mas o que ela está falando é que cada qualidade tem seu defeito, cada defeito tem sua qualidade. E que nós, como pais, precisamos examinar os nossos filhos e ver que qualidades eles têm, para que essas qualidades sejam elevadas. E quais os defeitos podem surgir até mesmo dessas qualidades. Então, ela vai dar um exemplo, né? Se o seu filho ele é muito generoso, cuide para que o amável sujeitinho que entregaria sua alma não seja também imprudente, impetuoso, obstinado, apaixonado, inimigo de mais ninguém além de si mesmo. Cabe aos pais rebaixar os lugares altos e exaltar os vales, para fazer caminhos retos aos pais de seus filhos. Então, entendendo a criança como pessoas, com todas essas possibilidades para o bem e para o mal, cabe aos pais identificar essas possibilidades, elevar as possibilidades para o bem, pastorear o coração da criança para extinguir pela raiz as possibilidades para o mal. E aí ela vai falar o que a gente citou aqui agora, né? A mente de uma criança não é um mero saco para conter ideias. Antes, se a figura me for permitida, um organismo espiritual com apetite por todo o conhecimento. Essa é sua dieta adequada, com a qual está preparada para lidar e que pode digerir e assimilar como o corpo faz com os alimentos. A Charlotte ela vai fazer muito essa alusão de que, assim como o nosso corpo físico, ele precisa do quê? Ele precisa de uma nutrição adequada, ele precisa de exercício e ele precisa de repouso. Ela vai falar muito que a mente da criança precisa dessas três coisas. Precisa de nutrição adequada. Então, do que a mente de uma criança se alimenta? Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Precisa de uma nutrição adequada, precisa de um exercício adequado e precisa de repouso. E ela ainda usa um exemplo no volume 1, que é como se a mente da criança fosse como um moinho, que está sempre moendo alguma coisa, sempre moendo as ideias que ela recebe. Se ela não tiver mais nada para moer, ela acaba moendo a si mesma. Mas vamos prosseguir aqui. Então, eu queria propor para você que você olhe para essa criança que está diante de você.
que você comece a olhar o seu filho como uma pessoa única e exclusiva, como uma pessoa individual, que você olhe para essa criança que está diante de você como um filho de Deus, que lhe foi confiado, e que o seu dever, o seu chamado com a educação dessa criança é muito precioso. Com cada criança que está diante de vocês, ela tem uma natureza divina dentro dela. Ela tem coisas que o Espírito Santo já tem depositado nela. Então, vamos passar agora a falar um pouquinho sobre os papéis, já que nós entendemos um pouco dessa natureza. Então, eu dividi aqui os papéis para vocês conseguirem entender quais são os papéis na educação. Em 4 pessoas, né? 4 agentes nesse processo de educação. Então, vamos falar lá do primeiro, o professor. O professor é um pai? Não. O professor, dentro da metodologia da Charlotte, nós reconhecemos que o nosso professor é o Espírito Santo, o supremo educador de toda a humanidade, e ele é o seu professor e o professor do seu filho. É dele que parte todo o conhecimento. As ideias são por meio dos livros e das coisas, da natureza. São tudo que transmitem ideias vivas para inspirar seu filho a interagir com o Espírito Santo, com as coisas que o Espírito Santo já tem trabalhado no coração dele. O estudante, então, o seu filho, o seu aluno, ele é quem faz o trabalho de aprender. Ele faz o trabalho de aprender através da leitura e da narração. O aluno constrói hábitos intelectuais e morais como resultado da autoeducação. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles a seguir. E os pais, eles são aqueles que inspiram. Eles oferecem uma atmosfera que permite que o Espírito Santo, o livro e o aluno trabalhem juntos na melhor maneira possível, não ultrapassando limites. Ou seja, se você imagina o seu homeschool como aquele pai que vai estar com um quadro, escrevendo, explicando algo para a criança, ou como aquele pai que vai estar ali cheio de apostilas explicando as coisas para a criança, não é como a Charlotte nos propõe ver a educação. Ela coloca o primeiro papel no professor, no educador supremo da humanidade. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, então. Questão do Espírito Santo. Ela falava que nós não devemos permitir que haja separação entre a vida intelectual e espiritual das crianças, mas nós devemos ensiná-las que o Espírito Divino tem acesso constante aos seus espíritos e a seu ajudador em todos os interesses, deveres e alegria. Então, nós traçamos esse caminho de entender como as crianças e de explicar para as crianças que a todo momento o Espírito Santo, ele está sendo o ajudador delas em todo o processo de educação. Primeiro, isso é uma parte que nós devemos entender, né? E desfrutar disso, de que o Espírito Santo, ele tem acesso constante aos nossos espíritos e é nosso constante ajudador, não só em uma vida espiritual, mas em toda a vida, na nossa vida integral. Então, a Charlotte vai falar no volume 2 dela, que é um volume que nós terminamos de traduzir, estamos prestes a lançar ele em português para que vocês tenham acesso também. Ela vai falar assim: Deus instrui nas coisas da ciência, nas coisas na arte, nas coisas da vida prática cotidiana. Seu Deus o instrui e o ensina. Seu Deus a instrui e a ensina. Que esta seja a chave da mãe para toda a educação de cada menino e de cada menina, não de seus filhos, mas de cada um deles, entendendo cada um como pessoa. O Espírito Divino não trabalha com substantivos de multidão, mas com cada criança, porque ele é infinito. O mundo inteiro não é uma escola grande demais para este instrutor infatigável, e porque ele é infinito, ele é capaz de dar toda a sua atenção infinita o tempo todo a cada um de seus numerosos alunos. Não nos regozijamos suficientemente com a riqueza que a natureza infinita de nosso Deus traz para cada um de nós. Queria que você refletisse nessa citação. Você vai ter o slide aí para você ler ela, imprimir, anotar em cima dela.
mas se regozije com a riqueza que é ter um professor infinito, dedicando tempo a cada um dos seus numerosos alunos, não trabalhando com a multidão como um todo. Vamos para o papel 2, então, que são os livros e as coisas. A Charlotte acreditava que cada criança tem habilidades mentais para lidar com todos os conhecimentos que lhes são próprios, e que nós devemos dar-lhes um currículo completo e generoso, cuidando apenas para que o conhecimento oferecido a ela seja vital, isto é, os fatos não sejam apresentados sem suas ideias informadoras. Então, qual é o papel dos livros e das coisas? A Charlotte falava que a vida da mente se desenvolve a partir de ideias. Ideias vivas. O que é uma ideia? Né? No volume 2, a Charlotte vai falar muito do que é essa ideia. Ela fala que a ideia é algo que te toma, algo que te move, algo que te leva à ação. Provavelmente você já teve várias ideias funcionando a sua vida. Né? Ideias podem surgir do contato com a natureza, podem surgir do contato com as outras pessoas, podem surgir de livros vivos. E nesse caso da preparação do currículo, elas surgem muito dos livros e das coisas. Então, coisas, vamos pensar no tempo, a natureza que a criança passa, nas coisas ao redor dela. Então, às vezes, uma ideia pode surgir simplesmente da criança ficar tão encantada com um vidro e um espelho e querer saber qual a diferença no processo que vai fazer com que o vidro se torne um vidro, ou com que um espelho se torne um espelho. E essa ideia toma conta delas e faz com que elas passem a imaginar aquilo, pensar como aquilo deveria ter sido feito. E aí o nosso papel é o quê? Fornecer ideias o tempo todo que possam ser. Nós nunca vamos saber qual que é a grande ideia que o Espírito Santo vai cativar a mente da criança. Então, nós oferecemos para elas um currículo completo e generoso e variado, que nós vamos falar na nossa próxima aula sobre esse currículo. Mas a função dos pais é preparar essas ideias, né? Que livros que a criança vai ter contato? Livros vivos que vão trazer ideias que vão inspirar a mente da criança, que vão inspirar a criança a querer se aprofundar. Livros vivos que vão trazer ideias que vão fazer com que o estudante entenda esse trabalho, né, junto do Espírito Santo com os livros. O estudante, então, vamos para o terceiro papel. Os hábitos intelectuais da boa vida se formam no segmento do devido currículo no caminho certo. Como nós já dissemos, só existe uma maneira certa, isso é, as crianças devem fazer o trabalho para si mesmas. Elas devem ler as páginas fornecidas e contar o que leram. Devem realizar, ou seja, o que podemos chamar de o ato de saber, que é a narração. Então, o papel do estudante, numa educação Charlotte Mason, é ter o contato com essas ideias vivas, através, na maioria das vezes, dos livros vivos. Então, o que eles devem fazer? Ler as páginas fornecidas, ler os livros que os pais prepararam, separaram, e contar o que leram. Quando eles contam o que leram, eles estão processando, eles estão digerindo aquilo que eles leram. E olha só o que a Charlotte vai falar sobre isso. De qualquer forma, sabemos com certeza que nenhum ensino, nenhuma informação torna-se conhecimento para qualquer um de nós até que a mente individual tenha agido sobre isso, traduzido, transformado, absorvido, para reaparecer, assim como o nosso alimento corporal, em formas de vitalidade. Portanto, ensinar, falar, contar, por mais lúcidos ou fascinantes que sejam, não afetam nada até que a atividade própria seja definida para cima. Ou seja, a autoeducação é a única educação possível. O resto é mero verniz aplicado na superfície da natureza da criança. Então, entendendo a natureza da criança como pessoa, a Charlotte ela vai falar que a autoeducação é a única educação possível, que o aluno ele precisa trilhar esse caminho de autoeducação. E nós, pais,
confiando, entendendo de que ele não está sozinho nesse processo de autoeducação, que o Espírito Santo é seu mestre contínuo. E esse trabalho de narração que Charlotte propõe, o aluno ler o próprio material, ele ler o próprio livro, ele ter o contato com a ideia, e ele reproduzir isso com as suas palavras, ele fazer sua própria narração do que ele entendeu daquilo, do que ele absorveu, o que mais marcou ele, é justamente ele fazer esse papel de agir sobre isso, conseguir traduzir isso no seu pensamento, transformar, absorver e reaparecer. Então, fazendo esse processo por meio da narração, que é um processo muito simples, onde a criança lê e narra, ela lê e conta. Se a criança ainda está em uma época de alfabetização, os pais leem e a criança narra, é algo que realmente desenvolve. E a gente não está aqui só falando de teorias, né? Nós temos muitas crianças que estão sendo educadas nessa metodologia. As minhas filhas estão sendo educadas nessa metodologia, e é incrível o poder de narração deles e perceber as impressões que o Espírito Santo faz no coração de cada um deles. Às vezes são impressões diferentes. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, sobre narração e sobre esses papéis, aqui a gente está dando um panorama para você conseguir entender, conhecer um pouquinho da metodologia, mas eu convido você a escutar os nossos podcasts. Eles estão disponíveis no YouTube, no nosso canal Descobrindo Charlotte Mason, e também no Spotify, em várias plataformas de áudio. Você vai encontrar o link na bio do nosso Instagram, Descobrindo Charlotte Mason, para você escutar mais sobre esses assuntos e conseguir se aprofundar. Muitas dicas de materiais, de leituras também nós vamos dar lá para vocês. E tem um episódio específico sobre a narração, o que ela é, como ela é feita, como o aluno se desenvolve nisso. Então, vamos lá agora para o papel dos pais. O professor que lê e se afasta para deixar a criança também leia, pode ter certeza de que o alimento da mente irá produzir o crescimento da mente. E sua parte é exercer uma inatividade magistral. Então, o que é essa inatividade magistral? Nós preparamos um banquete de ideias vivas. A Charlotte ela vai usar muito esse termo, e se você escutar os nossos episódios, você vai ver muita gente falando desse banquete de ideias vivas. Pensa comigo, qual é a sua função quando você prepara uma refeição? Você pensa naquela refeição, você prepara a refeição para sua família, se você prepara um cardápio para ela, você vai tentar colocar os nutrientes necessários todos os dias naquele cardápio variado, diversificado. E você faz o que depois, com tudo que você preparou? Você serve a mesa, certo? Você serviu a mesa, esse banquete. Aí, às vezes, você serve o prato do seu filho. Você mastiga para o seu filho? Se o seu filho ele já tem 7, 8, 9 anos, 6 anos, você pega a colher, bota a comida na boca dele ainda, porque ele já passou dessa fase, né? Você pega a colher, bota na boca, mastiga o alimento e engole para ele? Não. O que você faz? Você prepara um banquete, você serve a mesa, mas é o seu filho quem faz o trabalho de pegar o alimento, pôr na boca, mastigar o alimento, engolir o alimento, digerir o alimento. Então, pense isso como a mente da criança trabalha também, e para entender o seu papel como pai. Você prepara um banquete, você escolhe os livros, você presta atenção que ideias vivas estão ao redor de vocês que podem ser aproveitadas. As estações, os frutos de cada estação, os pássaros de cada estação, os livros vivos, baseado num currículo que nós vamos falar mais para frente com vocês, como esse currículo ele é montado e proposto, então, porque a gente já falou que a Charlotte não fica só falando igual a gente está aqui, mas ela vai dar um passo a passo prático, né? Um currículo prático para você seguir com a sua criança, respeitando ela como uma pessoa única e exclusiva, cada uma delas. Mas pensa nisso. Então, quem faz o trabalho de mastigar, ou seja, de ler o livro, de narrar, de contar de volta o que leu, é o estudante, como nós falamos antes. Os pais, entretanto, eles são os responsáveis por prover uma dieta saudável. Eles são os responsáveis
por prover ideias variadas, né, diversas e regulares para a criança. Porque nós precisamos lembrar que as coisas precisam ser regulares também. Você não almoça todo dia? Você não tem pelo menos 3, 4 refeições todo dia com a sua família? Que você pensa, que você prepara, que você senta e comem. Então, são coisas regulares. Então, o estudar da criança, ele também precisa ser regular e diverso. E os pais preparam esse banquete, eles não mastigam. Então, nós vamos estudar história, eu não vou mastigar a história, trazer fatos para a criança e apresentar muitas coisas. Eu vou escolher um bom livro sobre história, apresentado para ela, geralmente. Nós vamos falar mais sobre isso na parte do currículo. De que formas, mas eu vou separar o livro, mas ele vai ler, ele vai narrar, vai digerir essa comida, sem a minha intervenção. E aí entra a inatividade magistral. Para a gente encerrar o papel dos pais, os pais têm um papel muito importante. A Charlotte, ela dizia muito que a educação ela é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Então, os pais, eles criam uma atmosfera onde o Espírito Santo e o aluno e o livro podem trabalhar juntos com o melhor de sua capacidade. E aí, mais uma vez, o Espírito Santo também vai te conduzir nesse processo de seleção, escolha desses materiais, para que possam trabalhar todos juntos da melhor forma. Mas a atmosfera, ela vai além disso, né? Você está fazendo esse curso, você está buscando respostas, você está buscando um caminho para melhorar o seu lar. E a atmosfera do seu lar é algo muito importante. Ela entra toda a formação de hábitos da sua família, ela engloba todo o seu lar, né? Em que atmosfera tem no seu lar que sua criança está inserida? É uma atmosfera de briga, é uma atmosfera de discussão, é uma atmosfera onde talvez alguns dos pais falem muito alto, discutem, ou é uma atmosfera saudável em que cada um entende o outro como pessoa, respeita, eleva um ao outro, serve um ao outro. Todas essas coisas fazem parte da atmosfera do lar. A disciplina, a Charlotte fala da disciplina dos hábitos. Os pais, eles estabelecem os trilhos dos hábitos, desde os hábitos de rotina, ordem, aos hábitos intelectuais, como o hábito da atenção, da imaginação. Há uma série de hábitos que nós devemos formar. Convido vocês mais uma vez a assistir o nosso episódio do podcast sobre a disciplina do hábito. Nós temos alguns episódios falando sobre isso. E a vida, né? A vida é o que fornece essa estrutura das ideias vivas, os materiais vivos que vão gerar na criança o amor por aprender e não aquele tédio. E agora vamos falar de como isso acontece de forma prática, então, né? Não nessa aula, mas na próxima aula. A gente vai falar como isso acontece de forma prática, como é essa montagem do currículo, onde vocês podem encontrar esses materiais. E nos vemos na próxima aula.